Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essa aula ela é gravada com o intuito de servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e que assistem o nosso programa de aula na ordem. Se eu entrar aqui na plataforma dos alunos, né, a gente vai ver que eu já gravei a primeira parte dessa aula de pintura de pele e que essa aula faz parte de um programa de aulas, né? A gente já viu várias dessas aulas aqui, ó. A gente já passou pela unidade de introdução de ferramentas, já passou pela unidade de pintura de assets 3D, a gente está na pintura de personagem, eu estou nas etapas de pintura de pele. A parte básica da pintura de pele já foi explicada. O que eu vou fazer aqui é tentar dar mais uma passada na pintura de pele, vendo se eu posso acrescentar algum tipo de detalhe, né? Então, se eu entrar aqui na nossa lista de tópicos, né? Eu já defini as áreas de circulação sanguínea, né? Onde é que a bochechinha seria mais vermelha. Já fiz a marcação da cor base, onde é que são os elementos, né, principais da pele, o olho, a sobrancelha, nariz, né? Aqui eu vou tentar ver se tem algum desses detalhes que eu posso colocar aqui, né? Se tem alguma maquiagem adicional que eu possa adicionar nela, né? E se tem algum efeito de luz que eu já posso deixar pintado, né? É, então, deixa eu entrar aqui no Blender, a gente vai ver o personagem pintado aqui, né? Se eu for no modo sólido, porque eu estou usando duas imagens, né? Duas imagens e dois UVs na cabeça, se eu trocar aqui essa imagem, né, e trocar aqui o meu UV, eu vou ver mais ou menos o que eu tenho de pintura. E aqui já tem algumas informações que eu posso pensar em tratar, né? Por exemplo, debaixo do pescoço, vindo para trás da nuca, tudo isso aqui podia ter o mesmo sombreamento que eu estou colocando aqui, né? Podia ter um tom semelhante para poder encaixar melhor, né? Também eu não fiz o outro lado do braço, sombreamento, nem o que seria a proximidade da gola em relação ao corpo, né? É, então, provavelmente eu posso lidar mais com esses detalhes. Não tem pintas, ela não tem, né, nenhum tipo de cicatriz, nenhum tipo de tatuagem, mas é um momento que eu tenho que pensar nisso e como que eu posso produzir isso. Esses detalhes, porque eu já fiquei muito tempo pintando no Blender, eu quero pintar um pouco no Krita, né, para a gente poder conhecer um pouco mais dos brushes que eu posso usar para detalhar, né? Por exemplo, fazer às vezes um pouco mais de detalhamento no cabelo, né? E ver também como é que funciona essa dinâmica, mesmo que eu não consiga fazer 100% preciso, ver como é que funciona essa dinâmica de trabalhar em um software, né? Tendo que retornar para outro, para ver qual que é o resultado de pintura e como é que a gente trabalhava antes de ter uma integração melhor entre os softwares 3D, né? Eu estou com o Krita aberto aqui, eu vou abrir a nossa textura .cra, né, que é onde tem as camadas. Essa base aqui, eu não quero perder ela, então eu vou adicionar aqui uma camada que eu vou chamar de detalhe, né? Isso aqui é a cor que veio do Blender, né? Então, isso aqui vou chamar de cor base, né? Que é o que veio do Blender. Isso aqui é meu mapeamento UV, né? Isso já foi feito nas outras aulas, né? Eu só vou querer que o meu mapeamento UV tenha uma opacidade bem baixa, eu só quero uma guia de onde que estão as coisas, né? E minha cor base aqui, eu vou deixar protegido, né? Eu vou trancar aqui as camadas. Essa camada aqui de outra aula eu não vou utilizar ela, então eu posso me livrar dela. O meu grid original, tô deixando aqui também, não estou usando esse fundo cinza aqui, eu não preciso mais dele, mas eu vou deixar aqui caso eu tenha que apagar algum pedaço ou algo do tipo, né? Aqui na minha cor base, talvez eu queira voltar apagando melhor o cabelo, né? Talvez seja uma coisa que eu queira fazer, né? Então, antes de se trancar, talvez seja uma boa eu pegar um brush padrão, assim, desses que são mais
arredondados e que tem um padrão mais é, é, simples, né? Que fazem um traço mais simples. E usar um brush desse que tem um padrão mais simples para poder apagar esse excesso aqui, né? Então eu vou usar a borracha com um pincel desse, né? E vou apagar aqui aonde eu acho que essa informação ela vai conflitar com o meu design. Então aqui o primeiro etapa de detalhamento aqui ainda é um, um, um refinamento, né? Então quero tirar esses excessos aqui antes de trancar o alvo. Então uma coisa que a gente vai perceber em software de pintura é um pouquinho mais da precisão dos brushes, né? Eles são um pouco mais precisos. Não porque no Blender não seja, mas no Blender você não tem brushes pré-configurados, né? Então você tem que configurar os seus brushes ou encontrar brushes que alguém tenha feito para ter já a configuração certinha. E esse software de pinturas já vem com uma lista de brushes pré-configurados que vão facilitar. Então aqui a velocidade que eu estou ganhando é pelo preset, não é tanto pela tecnologia do motor de brush, mas pelo preset dele, né? Então aqui inclusive eu vou tirar a borracha aqui, né? É, tampar isso aqui. Deixa assim, daqui a pouco eu volto nisso aqui. E aqui na coisa, mesmo procedimento, né? Onde eu achar que eu tenho que retocar depois, eu volto aqui depois para retocar esses espaços aqui, né? Onde eu achar que preciso dar um retoque. E aqui eu vou continuar apagando essas extremidades aqui. Esse aqui talvez eu deixe para parecer que tem um fio solto, né? Agora esses aqui nem tanto, talvez eu até possa cortar mais aqui, né? Então, um ou outro talvez eu deixe. Eu estou mais preocupado com esses que estão para além da beirada aqui. Estão chegando no limite do modelo. Esses são os que me preocupam mais. Então, legal. Vou fazer isso para cá também. Será que eu deixo um fio soltão assim? Vou deixar. Parece que tem um fio solto assim, vou deixar. E essa aula, porque eu estou detalhando a pintura, talvez seja uma aula mais silenciosa. Eu não vou pôr musiquinha no fundo nem nada do tipo, não. Mas talvez seja uma aula mais silenciosa, onde eu estou mais pintando do que falando, né? Se eu tiver longas pausas de silêncio, né? O que eu quero tirar isso aqui, eu estou com um problema na seleção de cor aqui, que eu estava selecionando cor com essa camada por cima, e aquelas manchas que eu fiz de retoque, elas não estavam com a cor certa, né? Então vamos começar a usar um tom mais correto aqui. Só para eu não esquecer depois que eu retoquei umas áreas, né? Então, aqui eu vou apagar essa beirada aqui, vou apagar essa beirada. Desses aqui, talvez apagar uns pontos aqui. Depois a gente vem colocando mais ou menos do recorte aqui. Apagar essa beiradinha. Tá. Lembrando que essas partes aqui que eu estou pegando cinza, elas não estão conectadas com nada do corpo, então provavelmente
vai funcionar muito bem, né? Essas áreas já são bem distantes das outras, então acho que eu não preciso me preocupar tanto com elas. Sobrancelha é a mesma coisa, eu vou aumentar um pouquinho a minha configuração de alfa aqui, né? Legal. É, e aí, o cabelo quando está um pouco mais marcado, talvez eu comece por ele. Eu vou nos detalhes. Eu quero isolar isso aqui, né? Então eu vou pegar uma seleção, pode ser a poligonal mesmo. Vou dar uma volta no meu V. Mais ou menos assim, ó. Vou fazer bem mais ou menos. Bem mais ou menos assim. Pá, pá. Então eu tenho essa seleção aqui que eu fiz bem mais ou menos. Vou usar a varinha aqui, né? Ou seleção contínua como subtração, né? Então vou subtrair tudo que for cinza aqui, né? Se o meu limiar estiver alto, é, não tem problema. Deixa eu vir aqui na camada que é a camada que tem a cor. Então agora eu tenho essa área aqui mais ou menos selecionada e eu posso pintar aqui com um pincel o que eu acho que vai funcionar como detalhe de cabelo. Deixa eu colocar uma paleta aqui. Não sei se eu vou usar essa paleta de fato não, mas deixa ela aqui. A gente vai pensar nisso daqui a pouco. Para pintar o cabelo, eu quero procurar um pincel que tenha esse padrão aqui de fios de cabelo, né? E provavelmente eu vou começar com um tom mais escuro, né? Ou seja, eu vou começar com a área mais escura aqui. E eu quero que que esse alfa aqui também faça parte da minha seleção, né? Então, no caso do cabelo, talvez seja melhor eu pintar considerando a camada de baixo, não, né? Já tem os detalhes, então não teria problema eu pintar direto aqui. Mas se eu for pintar nesse aqui, eu tenho que considerar também o alfa, além da área cinza, eu tenho que considerar o alfa para fazer essa marcação, né? Então, posso usar o mesmo processo, usando uma seleção por cor, né? É, então, a minha seleção por cor, eu também vou querer ela como subtração, né? E vou clicar aqui na transparência, né? Se eu achar que o limiar está baixo ou está alto, posso aumentar aqui o limiar para ele pegar mais dos pixels transparentes, né? Acho que eu vou querer inclusive um limiar bem maior. Opa, esquecendo de desligar a camada de cima. Será que eu aumento um pixel, talvez? É um pixel. Estou sendo preciosista com a seleção aqui. Né? Também é possível, né? Ou seja, se eu quiser trabalhar com seleção, tem como transformar é, a camada de transparência é, numa seleção. Então, alfa para máscara, ele cria uma seleção, uma divisão aqui que vai proteger a parte transparente do meu modelo, né? Mas só para falar que a gente tem como tratar isso aqui, como é, é, resolver esse problema da seleção ou do espaço de pintura, né? Então, aqui, por enquanto, eu não estou tão preocupado com isso, né? Tipo, o corte
já funciona para mim. Então vou pegar aqui o meu pincel que tem o aspecto de fio, vou lá na minha camada de detalhes para poder fazer a pintura, né? Deixa eu pegar aqui o meu brush, pegar aqui o tom mais escuro aqui, e pincéis assim vão me dar mais ou menos o formato do cabelo, assim, né? Então eu consigo agilizar um pouco a pintura do que pareça um pouco mais com fios de cabelo, né? Então talvez isso aqui me ajude a dar a impressão melhor de fios de cabelo aqui. Então vamos pegar aqui um tom médio. E vamos pegar o tom claro aqui e fazer parecer um pouquinho mais. Acho que talvez eu queira um tamanho um pouco menor. Aqui na frente. E aqui eu tenho que pensar também se eu quero fazer uma sugestão de divisão de cabelo, né? Fazer o apontamento dos fios para a direção, né? Ou seja, para onde que eles estão apontando. E talvez eu queira fazer a marcação do centro aqui do cabelo. Então isso é algo a se pensar. Acho que eu vou querer uma opacidade bem mais baixa aqui também, que eu acho que está ficando muito agressivo. Vou fazer uma opacidade bem mais baixa. E eu acho que assim vai ficar mais. Para onde que o cabelo está apontando aqui, né? E aqui, se eu quiser colocar um pouquinho do tom de pele, né? Se eu quiser colocar um pouquinho do tom de pele, bem pouquinho mesmo. Parece que é onde a pele está aparecendo, né? Então, algo assim. Como eu acho que eu comentei sobre isso, mas acho que o processo de pintura tem que ser assim. Você faz um pouco de detalhe num lugar e você vai para outro e depois você volta, né? Eu acho que não dá para fazer tudo de uma única passada, não, né? Então, eu também não quero ficar muito tempo numa parte, às vezes no conjunto já tá bom e você gastou muito tempo ali. Então eu quero já trocar aqui de área. Vou tirar a seleção. É, e vou, no caso do cabelo aqui, eu tô fazendo bem mais escuro aqui nesse espaço do que no espaço da pele, né? Então talvez eu queira fazer uns fios mais soltos aqui, mais escuros, né? Talvez eu queira reforçar isso no rumo da nuca. Principalmente no rumo da nuca, porque é onde talvez apareça através do, do cabelo, né? Então, essas partes aqui, que é onde o cabelo
talvez fique mais visível, né? Então talvez aqui seja o lugar para fazer esse reforço aqui. Não precisa fazer em tudo, não. Então isso aqui já me dá um pouquinho mais de sensação de cabelo, né? É, vamos para outra área aqui. Então, no caso do detalhamento de pele, eu estou começando primeiro pela parte de sombreamento, né? Então, algumas áreas, deixa eu pegar um brush bem genérico aqui, desses mais padrão possível, esse mesmo. Essa área aqui, ela vai ser mais sombreada. É, e essa área aqui também vai ser mais sombreada por padrão, assim. Né? Então, como eu não tenho muito relevo, talvez eu queira pintar um pouco desse sombreamento aqui, né? E talvez eu queira pintar também um pouco de sombreamento aqui ao redor do queixo, né, para definir melhor essa forma. Isso é uma coisa que a gente faz, inclusive, com maquiagem em rosto, né? A gente às vezes força uma sombra para o nariz parecer que é mais fino, mais definido, ou para um queixo parecer que é mais definido, né? Então, uma coisa que se faz, né, eu vou pegar esse tom, o mesmo tom que está no pescoço aqui, ó, mesmo tom que está no pescoço aqui, e vou tentar usar essa referência aqui de corte do modelo para arredondar a forma aqui do meu rosto, né? E arredondar o sombreamento dessa área e também definir um pouco mais o formato do nariz. Eu estou fazendo como camada de detalhes, a gente vai poder apagar e fazer a coisa mais suave depois, né? Então, eu quero fazer essa marcação de lateral aqui, né, da cabeça, né? Talvez eu queira fazer inclusive o arredondamento aqui do rosto, né? E é uma coisa que a gente faz com low poly, a gente costuma criar esse arredondamento meio que na marra, assim, né? Então o que eu vou fazer aqui é aonde eu quero mais nítido, né? Aonde eu quero o tom mais nítido. Eu vou deixar do jeito que tá, né? Deixa eu aumentar aqui o meu brush, né? Posso fazer a mesma coisa, inclusive, de limitar a minha seleção para não pintar fora da área, se eu quiser, né? Para não perder um pouco do rumo aqui, né? Então vou selecionar tudo que for cinza na camada de baixo, né? Vou pegar aqui tudo que for cinza na camada de baixo e vou selecionar invertido aqui, inverter a seleção e vou pintar com um pincel um pouco maior, um pouco maior aqui nesse espaço. Mesma coisa, provavelmente eu vou querer um- um- uma marcação de sombra mais ou menos parecida aqui ao redor, né? É, talvez mais ou menos aqui na base. Seria bom se eu tivesse marcado isso um pouquinho melhor. Mas daqui a pouco eu volto nessa parte. Deixa eu ver como que eu posso fazer um blend aqui, ó. Então o que eu quero agora é um blend, ou seja, um pincel que seja de mistura, né, de borrão, né? A gente tem alguns aqui que misturam enquanto pintam, né? Tem alguns que vão fazer só a mistura, só o espalhamento, né? É, e aí eu vou pegar a minha camada de detalhe. Acho que inclusive eu pintei coisa na camada de detalhe. É, pintei. Camada errada, é por isso que eu tinha que trancar ela. Por isso que eu tenho que trancar ela. Aí.
Agora sim. Deixa eu pintar de novo com aquele pincel. Vou pegar um pincel até mais suave que esse. Deve ter algum mais suave que esse aqui, mas deixa eu arredondar isso aqui. Deixar assim. Isso não vai dar nada, não. E agora vamos voltar para o pincel de borrão aqui. Então, esse processo de borrar, né? A área que você não quer que a pessoa preste atenção tanto na pincelada e deixar mais nítido onde você quer que ela veja a silhueta, de novo, é um processo comum em maquiagem, né? Você marca a linha principal, né? Deixa eu voltar aqui no meu pincel e borra onde você não quer que seja tão percebido a nitidez. Estou fazendo com uma sombra bem forte, não precisaria ser tão forte, poderia ser bem mais suave, né? Ser bem mais suave que isso aqui, né? Eu também não quero que ela fique muito chamativa aqui não. Provavelmente, provavelmente eu faria isso num tom um pouco mais claro na prática, né? Mas eu não estou fazendo porque eu quero, na hora que eu exportar isso aqui, eu quero que fique muito visível, né? O que que eu estou fazendo lá, né? Então, deixa eu fazer o processo de exportar aqui. Quero exportar como PNG. É, achar, né? PNG. E a gente está usando o body color lá no Blender, né? Então eu vou salvar por cima aqui. Se eu me arrepender ou fizer alguma coisa errada, tá protegido aqui na camada de baixo. Então aqui minha imagem, eu vou dar um replace ou um reload, né? Então eu vou ter que puxar bem para trás aqui, ó. Eu fiz um espaço acima. Fiz um espaço acima, então eu vou querer isso bem mais para baixo. Uma, um, um loop para baixo aqui, né? E eu vou querer provavelmente isso realmente na nuca inteira. Eu vou querer sombreamento para destacar o rosto. Então, deixa eu ver aqui no meu espaço de modelagem, eu vou querer isso mais aqui nessa área, ou seja, mais nesse espaço, né? Eu vou querer isso bem mais aberto. Eu vou querer isso bem mais no limite aqui. Então, com sorte a gente tem a borracha, né? Então eu posso apagar as coisas. Não é um problema tão grave, né? E aí eu vou ampliar isso aqui. Então isso aqui é bem no limite que eu quero, é bem na voltinha do limite que eu quero, né? Deixa eu ver aqui de novo no meu modelo. Deixa eu pegar um wireframe aqui só para eu ver onde que estão. E é principalmente na parte de trás mesmo. É principalmente na parte de trás que eu vou querer. Então, vamos voltar aqui para o Krita. Eu vou querer bem no limite mesmo. Bem no limiar. Então, deixa eu voltar aqui pro meu brush normal.
Então, queria arredondar bem na extremidade e bem na área de sombra mesmo. Opa, tem que tirar essa perna daqui. Deixa eu pegar uma seleção livre aqui, subtrair. Deixa eu subtrair aqui a. Quero subtrair também o que eu tinha feito de detalhe de cabelo, né? Eu não quero afetar essas áreas, não. Poder pintar sem estresse, assim, né? E aí vamos voltar aqui pro meu pincel. Deve ficar uma linha ali. Deve ficar uma linha. Cadê o meu poligonal aqui? Montar com o pincel. E aqui provavelmente eu vou precisar desse tom acontecendo aqui, que esse é o encaixe da cabeça, assim, né? Então, provavelmente nessa área toda que está encaixando aqui, eu vou precisar fazer esse ajuste, né? Eu vou precisar fazer esse espaço aqui. Tem mais algum pedaço que talvez seja importante? Talvez a parte de trás da orelha, né? Talvez ela seja uma área boa para depois eu pintar esse sombreamento, né? É, talvez entre os dedos seja um bom lugar para pintar esse sombreamento, né? Então, se eu fosse pensar onde que eu estou tratando dessa forma, né? Seria nas áreas onde eu quero ressaltar a geometria do meu modelo sem ser necessariamente quadradinho, retinho, assim, né? Então, eu vou fazer mais ou menos aqui. E aí, já que eu estou nesse processo aqui, né, de sombrear, deixa eu ajustar o tom de cor também um pouco, né? Então, deixa eu filtrar as cores, né? Deixa eu fazer ajuste de tom, saturação e matiz, né? Eu consigo puxar isso um pouquinho mais delicado, né? Né? Eu vou pedir para ele colorir, que eu acho que vai ser mais fácil se eu colorir. Beleza. Eu vou fazer o mesmo procedimento de levar lá. Vou exportar. Body color. Vou dar um reload aqui. Ah, tá. Mais por aqui mesmo, ó. Então, é mais nesse sentido aqui, ó. É o contorno do rosto, né? O contorno do nariz vai ficar mais evidente, né? Lembrando que no meu modelo final eu tenho ainda a pintura do olho, né? Que eu tenho que ajustar, mas aqui dá pra ver, né, que eu consigo puxar um pouco o contorno desse rosto aqui, né? E sugerir às vezes algo que não vai depender tanto das normais, né? Então, provavelmente o sombreamento das normais vai ser é, mais suave, né? Eu vou usar provavelmente um sombreamento mais smooth, né? E confiar na pintura para fazer o trabalho, né? De direcionamento das normais, né? Então, esses espaços retos aqui, né? Que a gente tem, que pode ser é, é, resultado de um Mark Sharp ou de algo assim, né? Então, é exatamente, né, no caso.
Se eu quiser só limpar esse Mark Sharp e confiar apenas na pintura, eu posso. Mesh, Edge, quer dizer, Edge, Clear Sharp. Então, vai ser esse sombreamento aqui que vai me ajudar a definir aonde que é mais nítido e onde que é menos nítido. Então, é esse tipo de informação que eu estou procurando, né? Então, quando eu estou fazendo essa marcação aqui, eu estou procurando exatamente como que eu faço um, que algo fique mais nítido, né? Então, aqui eu vou continuar pintando agora considerando essa cor, né? Então, esse espaço inteiro aqui vai ser sombreado mesmo, né? E alguns retoques eu vou fazer no Blender, né? Ou seja, alguns retoques eu vou fazer lá. Aqui eu já consigo sugerir um pouco do sombreamento. Deixar esse sombreamento acontecendo aqui também. Eu posso, inclusive, pensar se vale a pena arredondar mais alguma coisa por aqui, ou se vale a pena arredondar mais alguma coisa por aqui. E se vale destacar, por exemplo, ainda mais o brilho do nariz central, né? Ou seja, pensar que essas áreas de brilho aqui vão receber ainda mais destaque, né? Se vale a pena iluminar alguma coisa, né? Iluminar algum setor, né? Do meu modelo. Aqui eu vou fazer tudo muito com blur mesmo, né? Então, vou marcar um detalhe, depois eu vim iluminando ele, né? E aí o meu blur, eu estou usando esse cotonete aqui, né? Esse cotonete aqui. E em alguns lugares eu vou querer tanto o sombreamento para dar uma nitidez, né? Então, por exemplo, na orelha provavelmente eu vou querer um sombreamento para dar nitidez, como eu vou querer algum tipo de iluminação adicional também, né? Então, deixa eu pegar aqui o tom que eu criei ali para sombra, né? Então, aqui eu provavelmente vou. Eu tenho que pensar um pouco, né? Na verdade, posso sair pintando sem pensar, não. É, aumentar aqui o pincel. Pensar se eu quero fazer, por exemplo, a lateral da orelha, né? Então, cadê meu laço aqui só para voltar aqui no detalhe. Então, se eu quero fazer esse sombreamento, tá? Seleção, inverter. Eu quero fazer esse sombreamento ao redor aqui da orelha, né? E nas costas da orelha, né? Na parte de trás da orelha. Então, eu quero tratar esse cubo assim, né? Então, vamos fazer aqui. E parte da ideia é um pouco essa mesmo de
quebrar um pouco a geometria do, do modelo com pintura. Então, estou tentando achar áreas onde eu posso sugerir que é arredondado, né, onde é quadrado. Então, quando eu pensei, ah, não, talvez eu faça no dedo, né, talvez eu faça aqui entre os dedos, é, vamos colocar aqui. Aqui eu vou precisar realmente misturar as cores depois. Então, deixa eu fazer um pouco mais delicado aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, o dedão mais arredondado, alguma coisa assim, a partir do momento que eu cheguei nesse quina aqui, né? Deixa eu reduzir meu brush aqui. Eu posso invadir um pouquinho a geometria, tipo, arredondando aqui a forma, né? Então, a ideia um pouco é tentar trazer esse arredondamento, né? Tratando as beiradas do dedo, né? Tentar trazer um pouco desse arredondamento aqui da forma, né? Então, a mesma coisa vai funcionar, por exemplo, nessas pontas aqui, né? Deixa eu pegar aqui o detalhe de divisão, né? Tentar sugerir que é mais arredondado, às vezes um pedaço ou outro, né? Então, deixa eu voltar aqui para nossa divisão aqui. Então, talvez eu queira, por exemplo, jogar um pouco do arredondamento para cá, né? Ou algo nesse sentido. Né? Não vou fazer as duas mãos, quero acreditar que o conceito está compreendido, né? É, mas vai ser isso em toda parte que eu julgar que precisa de um arredondamento a mais. Então, esse sombreamento aqui é algo nesse sentido. Quanto à luz, né, quanto à iluminação, eu vou precisar de uma camada nova. É, tem certos aspectos da iluminação que são mais complicados de explicar do que talvez demonstrar, né? Então, deixa eu entrar aqui no render final e deixa eu ligar aqui um aspecto de iluminação que é mais difícil de explicar, que é o subsurface, né? O subsurface é a luz que atravessa um pouco a pele, né? Então ele me dá uma luz que ela atravessa a pele e, por exemplo, como a gente tem sangue correndo nas nossas veias, por exemplo, a tendência disso ser avermelhado é muito grande, né? Então você consegue ver a luz quando ela bater na pele atravessando. Então a luz ela vai atravessar, né? Vai pegar essa cor da, né? Ela vai atravessar, ela já atravessa espalhando, né? Ela vai esparramar por todos os lados, né? E ela vai herdar um pouco dessa cor na hora que ela sair aqui do outro lado. Esse processo a gente chama de subscattering surface, mas obviamente que nem todo motor suporta isso aqui. Então a gente tem que simular um pouquinho disso na pintura, né? Então nas minhas sombras aqui, né, nessas sombras que eu estou criando, talvez eu tenha que colocar esse tom mais quentinho, né? Então eu tenho que colocar esse tom mais quentinho, é, passando nas beiradas do nariz, né? Às vezes na beirada de outras sombras também, né? Às vezes passando na beirada da sombra, assim, né? E às vezes passando através da orelha, né? Às vezes passando através da orelha. Então talvez eu precise dessa marcação aqui. Então, onde for mais estreito, onde a pele for mais fininha, é onde mais vai passar esse tom de cor, né? Então, deixa eu marcar mais ou menos isso aqui, bem mais ou menos mesmo. Isso aí é só uma ilustração. E eu estou numa camada nova porque eu quero que ela tenha um efeito é,
de iluminação, né? Então eu vou testar alguns aqui. E eu quero também poder controlar a força com que isso acontece, né? Então, eu quero controlar a força com que essa luminosidade adicional acontece, né? Então, eu estou usando sobrepor, é, posso testar o clarear, mas o clarear tem que ser bem mais leve ainda, né? É, e vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes de borrar em alguma área, né? Acho que eu sobrepor, acho que eu prefiro, porque ela é meio vampiresca, assim. Mas a ideia era realmente pintar um personagem meio vampiresco, mas tá virando um avatar. Mas tudo bem, vendo e aprendendo. Então, eu vou querer colocar esse tom de luminosidade ao redor, né? Às vezes é um tom de laranja adicional entre a sombra e a pele, né? Mas aqui a gente consegue sugerir um pouco essa luz adicional. Porque, infelizmente, eu não consigo fazer isso na, na Unity, por exemplo, né? Então, deixa eu fazer a mesma coisa aqui ao redor dos dedos. Esse é um outro lugar que vai ter, né? A ponta do dedo, principalmente, né? Então, esse tom ao redor aqui dessa sombra e principalmente no topo dos dedos é algo que vai acontecer, né? E eu tô geralmente borrando para onde vai na sombra, né? Então, para o lado que vai para a sombra é onde eu tô borrando mais aqui o meu, o meu efeito aqui. Então, isso vai dar um adicional de tom de pele, de contorno. Ficou bom? Não sei, faço a menor ideia. Já descobri daqui a pouco. Se tiver ficado ruim, quer dizer que eu tenho que pintar mais. Simples assim. Ficou ruim, volto pintando. Beleza. De maquiagem, eu pintei esse blush aqui direto na cor, mas eu acho que eu vou querer desfazer esse- essa maquiagem aqui, né? É, talvez eu queira fazer ela também na minha pintura de detalhe, né? Então eu vou fazer ó, uma pintura com um pincel bem suave. Deixa eu ver se eu tenho um pincel que seja bem. Talvez esse aqui seja mais suave. Deixa eu ver como é que funciona se eu colocar aqui. Funciona. É, tá. Talvez eu queira fazer isso com uma opacidade bem baixa. E talvez eu queira uma ponta bem suave também. Então eu vou configurar aqui, eu quero trocar de ponta. É, vamos ver se isso aqui tá melhor. Só para virar uma pinceladinha aqui nesse espaço. Talvez mais roxinho.
mais roxinho. Porque eu acho que vai ficar mais suave, fica mais fácil de retocar, mais fácil de tratar mesmo, né? É, mais ou menos igual, eu tô pensando, talvez o brilho vale a pena mais fazer aqui nesse espaço, né? Do que na cor base, né? Então, é a mesma lógica. Deixa eu borrar, inclusive, aqui esse brilho da testa, que eu quero que seja uma gradação suave, né? E aqui no detalhe, se eu quiser mais nítido, né? Ou mais claro, eu faço o processo de pintura, né? É, eu faço o processo de pintura por aqui, né? Ou seja, eu venho nesse espaço aqui e eu faço esse acréscimo dentro cadê meu borrão? Deixar assim. Deixa eu parecer um pouquinho mais. Claro, deixa eu pegar uma borracha aqui. É, bem transparente. Vou pegar aqui, um pouco de borracha. Talvez. Deixar assim. É, aí, deixa eu colocar mais. Isso aqui eu coloquei de detalhe, mas tá virando mais sombra, né? Sombra, né? E eu vou colocar uma para fazer pintas e essas coisas. Então, se você quiser fazer pintinhas no seu personagem, é bom fazer pinta cicatriz, né? É, é legal fazer numa camada à parte, né? Para não perder o que você já fez. Fazer escolher um pincel aqui que dê um. Acaba que eu faço quase tudo com redondinho. Até com borracha. Deixa eu. Esse aqui é interessante. Então eu quero opacidade baixa. Se é só umas pintas, você vai lá pingando. Se é sarda, dá pra configurar, né? Tipo, o espaçamento, né? Se ele vai ter espalhamento ou alguma coisa assim, né? É, deixa eu ver um que. Talvez esses nanquins aqui, ó. Talvez esses nanquins. Deixa eu ver um. Acho que eu prefiro esse. Tá. Então, eu quero uma dispersão bem alta, não é pressão. É, talvez seja pressão, mas sem diferença, né? E eu quero o espaçamento também do pincel maior, né? Deixa eu ver o espaço. Então deixa eu na ponta do pincel, aí, ó, espaçamento e dispersão. Deixa eu testar ele aqui, só para eu ver como é que tá ficando. É,
randômico aqui. Uhum. Escolhendo aqui o que eu vou usar. Essa dispersão que eu quero. Não é da textura, que eu tô dentro de textura. Esse é o meu erro. Meu erro foi crer. Então, essa dispersão aqui, ela está na pressão, mas eu posso falar que ela é sempre, né? Não importa, né? E aí o que isso faz para mim é que se eu passar aqui eu já estou fazendo sarda, né? Então eu já posso pensar, ah, não, estou fazendo pintinhas aqui, né? Se eu quiser mais espalhamento, né? E aí eu posso também controlar a opacidade e o modo de mistura. Geralmente pintura de pintinha dá para ser com multiply, né? Ou multiplicar. E a opacidade pode ser baixa se você quiser fazer uma camada de pintinhas, né? No meu caso, eu acho que eu não quero. é, Acho que eu não quero muitas pintinhas, não. Acho que eu vou querer só uma ou outra, né? E eu tô pingando aqui, né, vendo onde é que cai, né? E eu posso só. Esse aqui é o meu reset. Deixa eu pegar o. Eu quero resetar esse pincel aqui. Eu quero recarregar. Aí. Então, é a mesma coisa se eu for fazer marca, cicatriz, essas coisas. Eu vou querer numa camada diferente, né? Então, se eu for fazer, por exemplo, vamos supor que ela sofreu na vida dano, né, ou machucado, né? Talvez ela tenha uma marcação assim de uma cicatriz ou de algo nesse sentido, né? Talvez ela tenha uma marca, né? Que a cicatriz geralmente é uma pele de tom diferente, né? Uma pele um tom, como se fosse um tom devastado, né? Da pele e tentando escolher uma aqui. Acho que eu vou só pegar essa mais clara aqui, né? Pegar Isso gera sombra, né? Ou seja, isso gera relevo, né? Então por isso que eu estou considerando pintar aqui, né? Que ela tem essa marcação aqui, né? Então, e é a mesma coisa se eu for fazer uma tatuagem nela, né? Né? A tatuagem eu acho que já pode ser um pincel bem mais opaco e bem mais escuro, né? Eu não quero 100% de preto, não, mas e talvez eu queira um pincel que tenha um- uma certa dureza, né? Então, esse aqui é duro, talvez ele menorzinho, né? Então, e aí eu vou tentar usar áreas contínuas para fazer tatuagem, né? Então, vamos fazer aqui uma tatuagem nela aqui. Tô puxando um pouco pro esverdeado, né? Porque tatuagem, ela, o preto dela desgasta, né? Então, aí tem tatuagem colorida também, dá pra fazer, né, essa marcação aqui. Deixa eu ver como é que ficou isso. Eu tenho um modelo já mais avançado da pintura que eu vou mostrar mais pra frente. Provavelmente no final da aula de figurino, né? Onde eu pintei com mais paciência e com mais tempo, né? Aqui
por causa do tempo de aula, eu não vou prolongar demais não. Mas a ideia é essa, assim, é tipo tentar ver se dá para puxar um pouco as sombras, né? Se dá para colocar um pouquinho dessa luminosidade em algumas áreas, né? Se tem detalhes como mancha de pele, né, ou tatuagem, né? E, né, detalhar os fios de cabelo, brilho de cabelo, né? Tudo isso para poder ter um modelo um pouco mais convincente. Então, eu vou exportar com body color e vou exportar a versão antiga aqui, ó, como body color old, só para poder comparar o que que eu fiz de variação, né? Então, deixa eu voltar aqui no meu layout aqui, né? Vamos texture paint, texture paint vai ser melhor, né? Texture paint vai ser melhor. Então, deixa eu dar um replace e pegar o body color old. Então, esse, esse seria o body color old, né? E aí, eu vou dar um replace pelo body color novo. Então, ela tem umas sombras, cicatriz, mancha, né? O nariz está um pouco mais destacado, né? Então, provavelmente na cena do jogo, né? Imaginando que ela não é um personagem para receber, tipo, uso extremo igual eu tô dando, né? A gente vai ter algumas informações a mais aqui e talvez alguma sugestão de relevo a mais, né? O processo de detalhamento da pele, de novo, segue a lógica de observação, né? Mas eu queria colocar também uma textura na pele, né? Não queria que a pele fosse tão lisa. É também possível colocar, né? Você pegar uma camada só para pintar a textura, né? Então, deixa eu selecionar aqui é, essa área cinza de novo, né? Deixa eu selecionar essa área cinza de novo, inverter essa seleção e deixa eu pintar aqui uma textura, pegar um tom escuro mesmo, meio marrom, e eu vou pegar algum brush que tenha textura, né? Ou até mesmo um baldinho de textura, né? É, Acho que pode ser até mais azulado aqui, tá? É, Fazendo forte assim, é, daqui a pouco fica mais claro o que que eu estou fazendo. Então acontece, no corpo da gente as veias, elas geram mancha na superfície, né? Então, às vezes você vai querer sugerir esse tipo de mancha, né, pintando, né? Vou pegar aqui um tom mais escuro. Deixa eu voltar para o multiplicar aqui, o multiplicar vai ser melhor. E deixa eu ir no colorizar. É, eu quero filtrar, ajustar, é, ajuste do HSV, colorir. Eu quero puxar um pouquinho pro vermelho mesmo. É isso aí, ó. Massa.
Então isso vai gerar manchas aqui. Essas manchas elas têm que ser sutis. Se eu fizer ela muito agressiva, vira outra coisa, né? A pele do personagem, né? Então, a menos que eu queira fazer ela realmente desgastada, né? Então, deixa eu exportar aqui como body color. E deixa eu dar um reload aqui. Em algumas áreas que eu não protegi vai vir esse aqui, mas é porque, né, a gente esquece toda hora de alguma coisa. Esse aqui é fácil de resolver. Eu quero aproveitar para olhar como é que ficou a primeira parte aqui do tratamento da mão, né? O primeiro espaço de tratamento da mão. Eu tenho que fazer agora o pulso, né? Eu fiz a mão, mas não fiz o pulso. Tudo bem. E deixa eu tirar um pouco o cabelo. Eu quero ver como que ficou. Aqui eu posso deixar mais para trás essa sombrinha se eu quiser. Ela não precisa ser aqui, eu não preciso preocupar por causa do cabelo, né? Mas eu posso deixar mais para trás, né? Minhas pintinhas estão aqui ainda, minhas pintinhas estão aqui ainda, né? E aí, vamos lá. É, tudo que for nessa nessa região aqui, eu quero apagar a textura, porque ela não vai me ajudar. Então, aqui é só eu apagar. Isso aqui vai ser minha textura. Isso aqui são os detalhes. Aí eu vi lá o que eu preciso fazer. Calibrar o pulso, né? Que eu colori ele direto aqui à sombra. Eu não precisava, podia ter terminado na lateral aqui, né? Então eu posso apagar isso aqui, né? Vou pegar um brush genérico de novo e vamos transformar ele em borracha. Então eu podia na sombra aqui, né, ter feito direto assim, né? Ou seja, o pulso ele não ter esse detalhe, né? Acho que vai emendar melhor, na verdade, né? É, e aí eu tenho que ver direitinho onde que é o encaixe do pulso, né? Antes de fazer isso. Então, acho que isso vai funcionar melhor. Então, vou apagar aqui e aqui na minha sombra, né? Vou apagar aqui, né? Mesma coisa funcionar pro braço, assim, eu não quero que isso seja tão nítido. Então, provavelmente eu vou querer borrar isso aqui, que isso aqui vai encaixar no pulso, né? Então, provavelmente eu vou querer que isso seja um blur, né? Entre o tom de cor e a face. Então, toda vez que eu quiser transitar entre um e outro, eu vou querer provavelmente borrar, assim, para que não fique tão evidente aonde que começa a sombra. Os dedos, eu preciso desenhar igual gente grande. Isso aí é um pouco mais difícil, né? Preciso de tempo, né? E a orelha, eu vi que isso aqui, ó, é, pode ser mais suave também, né? Essa transição aqui pode ser mais suave. Não tem por que ela ser tão agressiva assim, né? Também sei que no rosto do personagem aqui, essa área que também pode ser mais suave, a gradação, assim, não precisa ser tão marcado, pode ser mais sutil aqui, né? Vou fazer de novo meu esporte, eu quero ver outras coisas da minha pintura. É, ok. E aí eu vou dar um novo reload aqui. O cabelo já arrumou, né? Vamos
eu quero ver a mãozinha dela. Começou a melhorar, ó, pode ser um pouquinho mais sutil isso aqui. Tem um pedacinho aqui para ajustar. A tatuagem dela tá aqui atrás. Se eu for aqui no meu flat, né? Vou começar a ver que tipo assim, a pele tá começando a dar outros sinais para mim, né? Outras informações, né? De novo aqui eu preciso suavizar um pouquinho, né? Suavizar um pouquinho essa transição. E algumas dessas suavidades eu posso fazer já direto no Blender, ou seja, né, em algum momento eu posso voltar para o Blender aqui e, né, usar a própria ferramenta do Blender para poder fazer os ajustes de encaixe aqui que eu julgar necessário, né? Eu não preciso na cabeça, né? Então deixa eu ir pro corpo. Deixa eu ir pro corpo. Então, deixa eu testar aqui um pouquinho essa body color. Força muito fraquinha. Deixa eu ver se eu colocar um pouco mais forte, né? Deixa eu ver aqui como é que tá meu blur. Deixa eu conferir se eu não tô esquecendo de nada. Quero afetar o alpha. Tô com esse sangramento. Deixa eu tirar meus overlays aqui. Deixa eu tirar o wireframe. E deixa eu selecionar todo mundo que não estava selecionado e eu não estava vendo. Aí, que eu consigo mais ou menos borrar a transição. Ou puxar um pouquinho a pintura se eu quiser, né? Tudo isso que eu pintei lá no Krita dá pra pintar aqui, né? Só uma questão de preferência mesmo. Então, deixa eu borrar isso aqui também. Acho que eu posso. Aqui é na cabeça, peraí. Eu não vou conseguir não. É, não posso esquecer que a cabeça está separada. Mas assim, a grosso modo, né, dá pra ver, tipo, como é que na navegação a gente começa a ter uma identificação a mais de algumas partes, né? Vai ficar mais visível. Deixa eu ir pra cabeça. Eu acho que eu preciso um blur adicional aqui. Esses blurs também tem a ver com borrar um pouco da textura aonde tem o encontro dos Vs, né? Então, tem mais de um motivo para eu estar fazendo isso aqui, né? Então, se eu quero diminuir, às vezes, a leitura do plano, né? Eu tenho que vir aqui dando uma quebrada nesse valor, né? Aqui eu posso borrar. Também posso. Deixa eu pegar aqui um. Eu deixei um brush duro.
Deixa eu pegar um brush suave agora. E deixa eu escurecer esse tom aqui só pra. Eu vou querer um espelhamento. Então, aonde eu senti que dá pra informar algum detalhe aqui, eu vou. Então, onde que eu senti que dá pra aumentar um pouquinho a nitidez de um detalhe ou outro, né? Que agora eu tô vendo o relevo, né? Então, acho que aqui eu. Beleza. Puxar um pouquinho essa mancha. Se fosse uma sombra de proximidade mesmo, né? Eu queria borrar isso aqui. Isso aqui tem que ser lido como um brilho mais único. Beleza, tem um limite do que dá para fazer, né? A geometria, obviamente, ela denuncia o que está acontecendo, né? Eu tenho que pensar, tipo, como que isso vai ser lido dentro do espaço do jogo, né? Como que isso vai ser interpretado no espaço do jogo. Eu também tenho que tratar esse shader aqui para ele não ter esse tanto especular, né? Ideal que o nosso shader aqui tivesse zero especular. E especular vai dar uma chatada nos tons, né? Então, se você faz o modelo com muito especular e muito brilhante, você não vai ver exatamente o que é pintura. Então, eu vou colocar o máximo de rugosidade, né? Então, agora eu estou vendo só o que tem de pintura. E eu posso aumentar a força da minha iluminação aqui para ver tipo, como que está sendo afetado realmente a cor do meu modelo em várias situações de luz aqui, ó, né? E no caso do Texture Paint, provavelmente ele está usando essa iluminação, mas eu não estou vendo. Então eu posso pedir para ele usar a luz da cena ou a cor do mundo, né? A cor do mundo é essa daqui, né? Que está nessa abinha, né? E dá para pôr ela branca, né? Dá para pôr ela, né, para ver tipo como que numa cor branca isso vai acontecer. E aí tem um último negócio que eu vou fazer aqui antes de encerrar, para poder conferir minha pintura, né? O Blender ele usa como gerenciamento de cor é, uma configuração de display que é o sRGB, né? Isso muda a cor se não estiver nele, tá? É, e ele usa também calibração de tom por padrão fílmica. E o padrão seria um pouco mais próximo da cor pura. Então, se eu tiver no fílmico, o branco puro vai parecer acinzentado, né? Então, se você estiver pintando com essa configuração aqui, é legal colocar no standard para ter uma noção melhor das cores, né? Ter um pouquinho mais de precisão nas cores, né? E no caso do mundo, é... então, se você pegar o padrão, ele é um cinza, vai ficar bem escuro, né? Se você usar um branco, né, vai ficar mais próximo
do que a gente veria na cor chapada mesmo, para eu poder ver exatamente a mistura dos elementos, né? Então, a ideia de ligar isso aqui é poder ver, né? Ou seja, o que está iluminando aqui a minha cena, né? É o mundo, né? Não é esse tom, né? E que eu posso vir tratando. Lembrando que minha geometria ela é extremamente low poly. Quando a gente dá o zoom, a gente começa a ver umas estranhezas aqui que a gente não vai ver provavelmente no ângulo de câmera do jogo, né? Provavelmente no ângulo de câmera. Essas estranhezas vão sumir, né? E isso vai ser combinado com a iluminação também, né? Então, tudo isso afeta bastante como que vai ser a leitura do personagem. Se for isométrico, por exemplo, se não for. Mas enfim, estou divagando. O importante agora é, na nossa próxima aula, né, o tempo vai ser usado para tentar continuar a pintura de pele, tentando fazer com que esses detalhes todos aconteçam. A aula da semana que vem, teórica, já é sobre o processo da pintura do figurino, né? Então, é isso né, por essa aula. Espero que tenha ajudado alguém de verdade. E eu deixo aquele obrigado sempre no final, né? Porque quem assistiu até o fim valeu demais. Quem assistiu só um pedacinho valeu demais. Os alunos também que estão assistindo e acompanhando o curso pelas aulas, valeu demais.